Bom dia a todos e todas. É uma honra estar aqui, ainda que à distância, né, e poder compartilhar um pouco sobre a minha trajetória de pesquisa. O meu nome é Elaine Santos, eu sou pesquisadora do programa de pós-doutorado na USP Cidades Globais, no Instituto de Estudos Avançados, no IEA. Eu faço uma pesquisa que é sob a supervisão da professora Maria da Penha Vasconcelos, e desde que eu concluí meu mestrado, isso em 2007, lá atrás, eu tenho me dedicado ao estudo da exploração de matérias-primas e ao debate sobre o desenvolvimento na América Latina, com foco especial nos setores de petróleo e de lítio. E sendo socióloga, que é minha formação de base, também fiz geografia, durante um tempo eu me vi dando explicações sobre a relação entre sociologia e energia, porque aos olhos de alguns sociólogos isso não é tão evidente. Então, nas minhas pesquisas, eu sempre tentei preencher essa lacuna de um olhar social para o campo da energia e da geopolítica. Aqui eu gostaria de expressar também meu agradecimento à empresa R2 Valor Público pelo convite. Essa é uma iniciativa que eu considero importante, né, de reunir diversas abordagens e perspectivas sobre o lítio e abrir espaços para discussões construtivas e críticas, então é uma importante iniciativa. Hoje nós vamos falar do mundo do lítio e outros minerais críticos, o que está em jogo. Quando a gente fala de lítio, a gente está falando de um recurso estratégico e o que de fato é um recurso estratégico, né? Então aqui, quando a gente fala de recurso estratégico, é sempre um debate conceitual. Então eu busquei aqui algumas características daquilo que é mais conceitual e que define um recurso como estratégico. Então, na definição, recurso estratégico é aquele considerado de extrema importância para a segurança nacional e para a soberania de um país. Esse também é um conceito que ele teve seu uso muito intensificado após a Primeira Guerra Mundial, tem uma abordagem militar, então toda vez que a gente pensa em recurso estratégico, a gente também pensa em questões militares, né, automaticamente a gente faz essa associação. Em termos de características, são recursos naturais valiosos, como os minerais, os combustíveis fósseis, a água e terras agrícolas produtivas. Em termos de classificação, são aqueles recursos que algum país, né, ou vários países têm disponibilidade, acesso e algum controle sobre os recursos, e isso traz implicações para esses países. Em termos de abordagem, são aqueles recursos que frequentemente são alvos de segurança nacional, algum tipo de protecionismo, por exemplo. Em alguns casos eles estão, voltando, em alguns casos eles também estão envolvidos em conflitos internacionais, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, nas guerras que aconteceram, que tinham o petróleo como principal ali motivo, ou nos choques do petróleo também. Então é isso que caracteriza, assim, mais consensualmente um recurso estratégico. Quando a gente fala de recursos estratégicos do século XXI, a gente tem que entender que esses recursos, né, o que é estratégico também vai mudando ao longo do tempo. Neste momento, né, no século XXI, o que é recurso estratégico são aqueles fundamentais para o funcionamento do modo de produção, são fundamentais para a manutenção de uma hegemonia, seja essa hegemonia regional ou global, e são recursos fundamentais para a implementação de uma economia verde, que é o que a gente vem debatendo nas últimas décadas, e para o desenvolvimento, né, ou pós-desenvolvimento, que é o debate relacionado a outros tipos de desenvolvimento que não esse que a gente está vivendo, né. Então, todos esses recursos, eles estão condicionados à disponibilidade, né, então eles, são escassos ou relativamente escassos, são insubstituíveis ou difícil de substituir, como é o caso do petróleo, além de ser distribuído de forma desigual, né, alguns países têm mais, outros têm menos, outros não têm, então isso são os recursos estratégicos do século XXI. No caso dos recursos estratégicos, nós temos dentro desse debate os minerais críticos para a transição. E por que para a transição? Porque a gente está falando de um momento em que a sociedade precisa de se descarbonizar, precisa fazer a sua transição energética, então os minerais críticos, eles são considerados essenciais para fazer essa transição energética, né, dado do aquecimento global. Então, nós temos aí esse diagrama, que ele foi baseado num relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia em 2021, e esse relatório indicava que num cenário, né, que a gente consegue cumprir as metas do Acordo de Paris para a descarbonização da sociedade e da economia, nós vamos precisar de muitos recursos, muitos minerais.
Então, eles dão, assim, alguns exemplos por exemplo, no caso do lítio, nós vamos precisar de 90% a mais, né, de lítio, 60% a mais no caso do níquel, no caso do cobalto, mais 70% a mais, e no caso do cobre, elementos de terras raras, 40%. Isso significa que nós vamos precisar de muitas matérias-primas para fazer a descarbonização e a transição energética. Então, as coordenadas dessas matérias-primas, né, desses recursos estratégicos, eles também são moldados pelas demandas econômicas, tecnológicas e ambientais do presente. Então, é esse o debate e é essa a direção que a gente vem tomando enquanto sociedade, em termos políticos e econômicos. E a partir dessa perspectiva, né, já em 2017, o Banco Mundial, prevendo que a gente ia precisar de muitos recursos, ele divulgou um relatório em 2017, destacando que, já que nós vamos precisar de muitos minérios, era necessário, importante, né, imprescindível, que existisse uma mineração inteligente para o clima. Esse é o nome que eles dão, né? E que tivesse relacionada com o desenvolvimento os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, essa abordagem que foi feita pelo Banco Mundial, ela busca garantir que exista uma descarbonização também em setores relacionados à mineração e que isso beneficie os países chamados subdesenvolvidos, que são ricos em recursos, né, e que possuem minerais estratégicos. Então, o Banco Mundial deu essa orientação. Sabendo que nós vamos precisar de muitos recursos, né, para fazer a transição energética, aí tem uma tabela que é um exemplo, né, de que recursos são necessários, por exemplo, aumentar a geração de energia solar, para aumentar a geração de energia eólica, para ter mais equipamentos para armazenamento de energia. Então, aqui é só um exemplo de todos os recursos que nós vamos precisar, né, mas claro que os tipos de recursos necessários, eles também variam de acordo com a tecnologia empregada. Então, dependendo da tecnologia empregada na energia solar, a gente tem uma necessidade de recursos distinta, mas claro que são muitos os minérios que serão necessários. Aqui a história do lítio começou com o Brasil, então, dentro dos recursos estratégicos, aqui a gente está tratando do lítio. O lítio é um elemento químico metálico alcalino. Ele remonta, né, tem uma história de 13,8 bilhões de anos atrás, então ele foi formado por meio de processos nucleares em estrelas, como parte da evolução estelar. O lítio, ele é frequentemente encontrado na forma de compostos em várias fontes naturais, né, como minerais e salmouras. E aí eu gosto de dizer que a história do lítio começou com o Brasil, porque o José Bonifácio, um brasileiro, descobriu a petalita, e que depois, né, permitiu a descoberta do lítio. E nesse sentido, eu fico orgulhosa de dizer que a história do lítio começou com o Brasil, ou ainda que nós temos um cientista brasileiro relacionado a um elemento da tabela periódica, né? E aqui eu não vou me adentrar muito nas características físico-químicas do lítio, porque eu acredito que elas já foram bem aprofundadas nesses 2 dias de evento, que eu também pude acompanhar. Então, eu vou deixar essa parte para os técnicos e acho que eles já fizeram muito bem esse trabalho. E por que falar de lítio, né? Então, por que a gente fala tanto de lítio nesse momento? Por exemplo, o Brasil está produzindo lítio desde a década de 90 e só agora a gente fala dessa forma o tempo todo, né? Aqui eu separei 4 dimensões, 4 faces que envolvem o debate sobre lítio, que foi também o que me motivou a me debruçar sobre esses estudos. Então, no primeiro debate, assim, o lítio envolve questões geopolíticas, aspectos relacionados à defesa nacional, por exemplo, ou à transição energética, que é o debate que a gente vem fazendo nesse momento. O lítio envolve aspectos da política econômica, por exemplo, os indicadores de distribuição de poder, a relação entre o Estado e as regiões, ou a apropriação de renda, a participação nos lucros econômicos dessa atividade extrativa. Então, envolve aí uma questão político-econômica. Envolve uma questão científico-produtiva, que, no caso brasileiro, uma necessidade de escalonamento na cadeia de valor, né? Não só por questões econômicas, mas porque também nós precisamos reduzir a nossa dependência em termos científicos e tecnológicos, então o lítio também possui essa face. E um debate socioambiental, né? Que aí a gente precisa, a partir de uma atividade que é extrativa, que é a mineração, nós precisamos também considerar os impactos ambientais, o estresse hídrico que pode acontecer, a gestão dos resíduos, que coloca em risco a biosfera, ou ainda as comunidades que são diretamente impactadas
por essa extração. Vou só tomar uma água. Então, assim, quando a gente fala de lítio, e agora a gente fala muito de lítio, a gente tem que entender que ele envolve muitas faces, é um tema que é interdisciplinar de origem, né? Geopolítica do lítio. O que está acontecendo no mundo, né, para falar tanto de lítio nesse momento? Aqui, lógico que eu não vou definir todas as políticas de cada país ou cada região. Eu elenquei aquilo que eu considero que é mais importante, né, o que é mais significativo para a gente entender a geopolítica do lítio. E, em termos gerais, existe uma tentativa, né, de redução da dependência, então as regiões e países estão tentando produzir o seu lítio e as suas baterias, né, de forma mais doméstica, as suas cadeias de forma mais doméstica, mais localizada. Então, em primeiro lugar, eu coloquei aí a China. Por quê? Porque a China possui um papel dominante na cadeia de valor do lítio, também em relação ao refino, a fabricação de componentes essenciais para a bateria de veículos elétricos. Então, a China, ela detém grande parte da capacidade mundial de fabricação de células, por exemplo, das mega fábricas de baterias de íon lítio. Segundo aí, só trazendo um dado, segundo o relatório, só para vocês terem dimensão do que é a China nesse setor, em 2021 foi divulgado um relatório do Brookings Institution, e nesse relatório eles diziam que a China é responsável por refinar, por exemplo, 40% do cobre, 59% do lítio, 73% do cobalto que é produzido mundialmente. Então, a China tem um papel dominante, né, nesse cenário. Em contraponto a isso, nós temos os Estados Unidos, né? E aí eu destaquei a Lei de Redução da Inflação, que essa lei foi sancionada pelo governo Biden em 2022, e essa lei prevê incentivos fiscais e de crédito para estimular o investimento em energias verdes, incluindo o lítio. Então, eu destaquei, óbvio que a política dos Estados Unidos não começa com a lei de redução da inflação, mas eu destaquei a lei de redução da inflação, porque eu acho que vai dar essa virada de uma necessidade de demanda de minerais para os Estados Unidos muito maior, né? E aí, uma das implicações que eu já consigo adiantar em relação às políticas norte-americanas é que eles tentam fazer frente a esse domínio chinês, e a partir da nossa relação, né, do Brasil e da América Latina com os Estados Unidos, eles estão buscando parceiros mais confiáveis, que sejam fora da China. Então, isso pode aumentar o poder de influência desse país sobre a América Latina e sobre o Brasil, né? Prova disso, assim, de que eles querem fazer frente a esse domínio chinês, como é óbvio, são as sanções que foram feitas em 2022, por exemplo, em que os Estados Unidos, junto com o Canadá, proibiram 3 empresas chinesas de investir no setor de mineração local. Então, a gente percebe que existe um jogo geopolítico mesmo entre essas regiões e países. No caso da Europa, a Europa segue muito o que é a política norte-americana, é até interessante de analisar, porque a gente percebe que existe aí uma tendência da Europa a seguir com os Estados Unidos nesse aspecto. Eu destaquei um plano de ação da Comissão Europeia para as matérias-primas críticas, mas existem vários planos de ação que a Europa divulgou nesses últimos anos, pensando numa produção europeia mais doméstica. Então, o objetivo do plano europeu é fortalecer a aquisição de matérias-primas essenciais, e aí eles têm um objetivo que é reduzir a dependência em relação a países terceiros. Então, eles querem estabelecer um limite para que essa dependência não seja maior do que 33%. Esse limite já foi revisto, mas aqui eu estou citando esse dado de 2021. A América Latina, né, falando aqui no nosso Cone Sul. A América Latina, aí nós temos o Triângulo do Lítio, que são as maiores reservas do globo, né, do mundo, que é composto por Argentina, Chile e Bolívia. E esses países vêm discutindo a possibilidade de criar um mecanismo como a Organização de Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, mas para o lítio, né? Mas o que eu percebo, e aí a minha análise, é que esses países têm regulações muito distintas, eles têm trajetórias muito distintas de produção e desenvolvimento científico para essa área. Então, eu não acho que essa iniciativa vai seguir adiante, né? E apesar do distanciamento do Brasil nesse tema com os países da América Latina, por outro lado, também considero que talvez seja essa organização de região, né, regional, seja o único caminho possível para esses países conseguirem algum poder de decisão mesmo sobre seus recursos.
Em nível mais local, né, em 2021, foi feito uma mesa nacional do lítio com as províncias de Jujuy, Catamarca e Salta. Então, eles tentaram ali se organizar mais localmente para pensar, né, em regulamentações de mineração de lítio que fossem mais, né, uniformes entre essas regiões e também para melhorar a industrialização desse mineral. Especificamente, Jujuy esteve nas mídias aí nas últimas semanas por conta de um grande protesto, um protesto bastante violento que teve nessa região, relacionado também à questão do lítio. Em 2022, houve a formação, né, de um grupo de trabalho binacional de lítio e salares do Chile e da Argentina. O México, que não está propriamente na América Latina, está na América Central, é novo nesse cenário, né? Ele descobriu suas reservas em 2019, mas o presidente mexicano também já fez alguns movimentos visando uma cooperação e nacionalizou, né? Tanto o Chile quanto o México nacionalizaram seus recursos. A Argentina, né? Falando um pouco de cada país, a Argentina, somente há uns 2 meses atrás, alguns parlamentares argentinos propuseram declarar o lítio como um mineral estratégico. Pensando na Argentina especificamente, ele se a gente pudesse dizer assim, se destaca do que é a Bolívia, o Chile e o México, porque a exploração na Argentina é deixada muito, eles não têm um plano estratégico, então a exploração é deixada muito a critério do interesse das multinacionais, e em detrimento do desenvolvimento que eles poderiam pensar em termos de países, em termos de comunidade e de economia. Então, eu costumo dizer que a Argentina é o pior estudante de lítio da América Latina. A Bolívia tem um plano de industrialização, né, e é um caso interessante para ser estudado e analisado. A gente não sabe, como a gente sabe que essa cadeia é uma cadeia altamente tecnológica, a gente não sabe até que ponto eles vão conseguir, de fato, implementar essa industrialização, mais a termos de país mesmo. Mas eles têm vários acordos assinados, prioritariamente com a China, então é um país para a gente acompanhar de perto. Só para vocês terem ideia do que é a importância do lítio, né, em termos mundiais, eu separei aqui uma frase da Ursula von der Leyen. Ela é presidente da Comissão Europeia e no ano de 2022, num dos seus discursos, ela disse que no futuro próximo o lítio e as terras raras vão se tornar mais importantes do que o petróleo e o gás. É só para vocês terem ideia da importância que a Europa está dando para essa matéria-prima. E se ela estiver certa, eu sempre digo isso, se ela estiver correta, a China está em vantagem, então a Europa também vai tentar fazer frente ao domínio chinês nessa área. Passando. Ainda na Europa, né, falando sobre Portugal especificamente, no contexto europeu, e aí por 2 razões. Primeiro é que a minha pesquisa de doutorado, de pós-doutorado, desculpa, ela fala sobre 2 países, Brasil e Portugal. Neste momento, eu estou fazendo trabalhos de campo em Portugal, e por isso que eu não estou aí com vocês, mas espero poder estar em breve. Em Portugal, o lítio é explorado, já era explorado, não é algo inédito, mas era para fins cerâmicos e vidreiros, né? Então, agora existe uma ampliação da exploração no país, deve existir, né? Para fins de transição energética mesmo, de utilização do lítio para baterias, né? E Portugal, ele tem as maiores reservas, né? O país é detentor das maiores reservas de lítio conhecidas na União Europeia, então a própria União Europeia passou a ter mais atenção para o que é Portugal. E aqui vale dizer, né, olhando geograficamente, que a exploração, caso ela avance, a exploração para fins de transição energética, ela deverá ocorrer da região centro e norte. Então, vale dizer que essas são regiões, que é onde eu estou nesse momento, predominantemente agrícolas. Então, isso já coloca aí um certo debate, e é o debate que vem motivando os protestos da população local, que eles vivem muito de uma predominância agrícola, então entra em conflito do que é o agrícola com a mineração, né? Para eles é algo relativamente novo. Passando aqui. Então, pensando numa estratégia do lítio em Portugal, aí eu elenquei, claro, novamente, não estou abordando tudo o que aconteceu em Portugal, mas é só para a gente entender como é que Portugal foi pensando a sua estratégia para o lítio. Então, em 2016, foram registrados 30 pedidos de direitos de prospecção e pesquisa de lítio em Portugal, que foi considerado um número bastante alto. Em 2017, foi formado um grupo de trabalho lítio,
Esse grupo divulgou um relatório com diversas recomendações que incluíam o desenvolvimento de um programa de fomento mineiro, criação de unidades experimentais para testar tecnologias de processamento, uma unidade de piloto que pudesse comprovar a viabilidade da produção de compostos de lítio no país. E, na sequência, foi lançado um programa de pesquisa e prospecção de lítio, que é o PPP do lítio, que a gente chama assim. O objetivo do PPP era e foi, né, apoiar projetos de pesquisa e prospecção de lítio para impulsionar o setor de lítio no país. Na sequência disso, foi feito um concurso que atribuiu o direito de pesquisa e prospecção para 8 áreas em Portugal. Mesmo a prospecção, que a gente considera que é de interesse nacional, né, saber quais são as matérias-primas e conhecer o solo do país, mesmo a prospecção foi, para a população portuguesa, foi vista, principalmente a que vive nesses locais, foi vista como algo danoso, absurdo. Então, houve uma série de organizações sociais e movimentos e protestos mesmo, né? E o governo, para tentar pacificar, e foi assim que eu li, ele fez uma avaliação ambiental estratégica, e nessa avaliação foram excluídas, eram 8, foram excluídas 2 áreas, ficaram somente 6, né? 6 que avançaram no concurso. Em termos de cadeia produtiva, propôs-se o relatório, né? A formação de um consórcio no âmbito do cluster Portugal Mineral Resources, e que esse consórcio envolvia empresas, universidades, instituições governamentais, e a cooperação também pensava em outros países, né? Houve ainda a formação de uma joint venture entre a Galp e a Northvolt, pensando no refino do lítio. Eles têm uma previsão para iniciar essas operações comerciais em 2026, e aqui só destacando também que o consórcio desse cluster Portugal já foi feito, ele já existe, eles já fazem algumas atividades que eu presenciei. Em relação aos licenciamentos, né, houve uma alteração na lei de Minas, e aí eu destaquei os licenciamentos porque eu acho que é um tema importante, e porque vem todo o globo, né, em todos os países, a gente vem percebendo uma mudança na questão dos licenciamentos relacionados a esses novos patamares de extração mineral, né? Mesmo o Brasil fez algumas alterações, então Portugal, não diferente, também fez em 2021, em 2022 houve uma nova alteração para tentar proteger mais ambientalmente algumas áreas. E essa questão do licenciamento, como eu disse, ela é sempre emblemática no sentido do tempo em que se demora entre a aprovação de uma mina e o início do início da sua operação mesmo, né? Então, alguns artigos, isso em 2021, que falavam sobre a competitividade do lítio português, eles previam o início da exploração da mina do Barroso, e aí eu já vou falar qual é essa mina, que é a que eu considero mais controversa. Eles previam que ela ia iniciar em 2021, veja, nós estamos em 2023 e ela ainda não iniciou suas operações. E as melhores expectativas esperam que essa mina inicie em 2026. Então, só para a gente ter uma ideia de como o processo não é rápido, né? Como a gente pensa que é. Falando sobre a questão dos licenciamentos, houve uma nova proposta, isso agora em maio. Essa proposta de licenciamento foi aprovada, a nova proposta para a legislação da União Europeia, e eu destaquei 3 pontos aqui. Então, eles estabeleceram metas até 2030 para a cadeia de abastecimento das matérias-primas críticas. Dentre essas metas, nós temos que 10% do consumo anual da União Europeia deve ser minerado dentro das suas fronteiras, 15% do consumo anual da União Europeia deve ter origem na reciclagem, por exemplo. Então, 40% do consumo da União Europeia deve ser processado e refinado domesticamente. Houve ainda uma simplificação nos processos de licenciamento, e quando eu falo simplificação, eu não estou querendo dizer que vai ser melhor ou pior, nada disso, estou dizendo só que foi uma tentativa de tentar mesmo desburocratizar esses processos. E aí eles estabeleceram alguns tempos para isso também, então 24 meses no máximo para licenças de extração, 12 meses para licenças de processamento e reciclagem. Então, são metas bastante ambiciosas, né? Para os tempos que a gente costuma ver
em diferentes países. Ainda houve uma abordagem ao papel dos serviços geológicos europeus no desenvolvimento de programas, né, para exploração, também no compartilhamento de dados, né, de âmbito público, e aí houve até uma parceria que foi realizada entre o Brasil e Portugal, especificamente, na visita do atual presidente brasileiro aqui em Portugal, e ambos os países assinaram um acordo de cooperação nessa área, em que o lítio é mencionado diversas vezes no documento. Então, em Portugal, nesse momento, nós temos 4 projetos. Aqui eu coloquei cada um na sua fase. Eu vou destacar 2, que eu vivo nessa região onde eles serão instalados, né, serão iniciados, então eu consigo acompanhar mais de perto a dinâmica, acompanhando desde o território mesmo. Então, o primeiro deles é a Mina do Barroso. A Mina do Barroso é um projeto que será explorado pela Savannah Resources. Em maio de 2023, eles receberam uma declaração de impacto ambiental condicionado, favorável, né? Uma declaração de impacto ambiental favorável condicionado, que foi emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente. Então, eles estão na fase final do licenciamento. Essa é a mina que eu considero mais controversa, como eu disse, porque está numa área de predominância agrícola e uma área que é reconhecida pela FAO como um patrimônio agrícola mundial. Então, isso traz um choque, tanto para as pessoas que estão fora desse local, quanto para quem vive ali. A mina do Romano, a mina ela será em Monte Alegre, é uma empresa portuguesa que vai explorar, é a Luso Recursos, e nesse momento eles estão na fase de alteração, de localização de uma das partes do seu projeto. Passando aqui. Aqui são algumas imagens de onde vai ser, são imagens que eu fiz pessoalmente, né? Onde vai ser localizada a mina em Covas do Barroso, que é o projeto da mina do Barroso, e aqui são imagens do meu trabalho de campo. Aqui tem a parte comunitária da população, onde está instalado um escritório da Savannah. Qual é a reputação do lítio em Portugal? Isso é importante dizer, para a gente ter uma dimensão de como os países estão tratando desse tema. E aí eu destaquei a frase do ex-ministro do Ambiente de Portugal, em que ele diz que o lítio não pode ser um palavrão, é o João Pedro Matos Fernandes. E por que ele disse isso, né? Porque, de fato, aqui em Portugal, falar sobre lítio é falar sobre... ao mesmo que ter um conflito ou uma curiosidade, enfim, assim, o lítio teve uma má reputação em Portugal por conta, e eu vou explicar um pouco da pesquisa que eu fiz, mas, de fato, se tornou um conflito falar sobre esse tema aqui, e por várias razões, e aí eu me explico. No mesmo discurso, ele também diz que o quadro europeu, em relação a exigências ambientais e legais, é muito exigente, né, o quadro europeu da legislação, e que as pessoas não deveriam se preocupar tanto. Mas aí, assim, como eu disse, existe uma má reputação do lítio em Portugal. O social do lítio, né, que aí é a parte que eu trago e que eu tento sempre abordar nas minhas pesquisas. Então, na minha pesquisa, em 2021, eu trabalhei na Universidade de Coimbra num projeto que tinha como um dos estudos de caso o lítio, e aí eu pude fazer diversas entrevistas, e eu vou explicar isso também. Então, eu destaquei alguns pontos do que eu venho percebendo em relação a essa pesquisa e a pesquisa de pós-doutorado que eu estou fazendo nesse momento. Então, o que eu percebo? Que existe um aumento da demanda global por lítio, e esse aumento tem gerado conflitos e movimentos contrários à mineração no mundo todo. Portugal não é diferente, né? Existe uma preocupação da população, de fato. Em 2019, aí no contexto específico de Portugal, eu estive no primeiro Fórum Nacional de Ambiente e Lítio e eu vi que a população que poderia ser ali impactada tinha dúvidas e preocupações muito genuínas. E aí isso também fala muito sobre a nossa forma de informar as pessoas, né? Precisa ser a mais didática, a mais transparente possível. Então eu percebi que algumas dúvidas que eles tinham eram coisas muito reais da própria vida deles, da dinâmica de vida deles. Então era algo que poderia ter sido evitado ou ter sido esclarecido se a gente tivesse uma outra dinâmica de informação. Existe uma diversidade de opiniões, né? Então, aqui pensando um pouco em Portugal e também no Brasil, onde já fiz algumas entrevistas,
não existe um consenso unânime sobre a questão da mineração, especificamente do lítio, né. Algumas pessoas são contrárias à mineração e são efetivamente contrárias a qualquer tipo de mineração. Outras veem, a atividade como uma potencial geradora de desenvolvimento econômico, de empregos, e aí tem uma questão com as expectativas que as pessoas têm de melhoria de vida também, e que essas são a maioria, de fato. E essa pesquisa que eu fiz na Universidade de Coimbra, né, em 2021, eu abordei as controvérsias do lítio em Portugal, e eu vou apresentar alguns resultados que já estão publicados para vocês. E essa pesquisa também me deu a ideia de que eu precisava comparar, com outros contextos para entender melhor o que está acontecendo. E, nesse sentido, eu pensei mesmo no Brasil. Isso porque eu percebo que no Brasil, esse debate social do lítio, ele não é muito aprofundado em termos científicos, né. A gente encontra muito material técnico, química, isso, nós temos, mas em relação aos impactos sociais, eu acho que ainda tem muito a se fazer. É aí que eu entro, né, com a minha meu trabalho de pós-doutorado. Então aqui, alguns resultados do projeto que eu fiz, esses resultados já estão publicados, né, eles são fáceis de encontrar na internet. O nome do projeto era Troco, e aí aqui a primeira coisa que eu destaco é que eu quando as pessoas que participaram da pesquisa, e aí nós fizemos mais de 40 entrevistas, qualitativas, né, entrevistas em profundidade, e mais de 100 pessoas responderam ao questionário na pesquisa de percepção. Aí vocês podem dizer que 100 pessoas é um número baixo, mas para os padrões de Portugal é um número alto, porque a gente está falando de comunidades que têm 400 pessoas, 300 pessoas, então é um número relevante. E aí, né, essas pessoas, quando perguntaram sobre a transição energética, elas demonstravam que elas reconheciam a necessidade da transição energética, cerca de 90%, mas 70%, né, de todas as pessoas que responderam tinham alguma preocupação com a relação dos impactos. Então a gente percebe que existe aí, né, todo mundo apoia a transição energética, mas ainda está preocupado com a questão dos impactos sociais e ambientais da mineração. Aqui eu separei 4 frases de diferentes pessoas que participaram da pesquisa. Então, uma pessoa diz: "É fundamental a transparência governamental". Outra disse: "Esse é o mais nosso rico tesouro, a natureza como forma de produção de riqueza através do turismo". Que o lítio seja para resolver a transição climática e não para enriquecer alguns. Outra pessoa: "Não aceitar as minas em Portugal, seria fadar a outros continentes". Então, como eu disse no início, né, o lítio envolve várias faces, uma face interdisciplinar mesmo. Então, só dessas frases a gente já consegue, que são ditas, né, pela sociedade, a gente já consegue perceber uma questão geopolítica, uma questão da transparência, uma questão das desigualdades internas. Então, isso está presente no discurso da sociedade mesmo, né? Foi isso que a gente concluiu. Entrando no Brasil, qual é o papel do Brasil? Então, aqui eu penso, né, que o Brasil tem um potencial de determinação entre ser um polo exportador de matéria-prima ou avançar nessa cadeia produtiva, agregando valor e tecnologia. O Brasil, na América Latina, também precisa ser pensado, né, e a gente está falando de um país que tem um papel no Cone Sul e que precisa ser realçado também. Naquele seminário que teve em 2018, acho que foi o terceiro seminário sobre o lítio, foi dito que o Brasil poderia se tornar um hub do lítio, e eu considero essa ideia muito interessante. O Brasil pode estabelecer políticas conjuntas com países da América Latina. Existe uma política de Estado que precisa ser melhorada, eu acredito nisso, e um debate sobre desenvolvimento que precisa ser realçado também, em economias dependentes, que é o nosso caso, e que talvez seja a nossa melhor tradição teórica. O Brasil precisa de uma política de Estado nesse aspecto, né, de análises socioambientais que eu acho que precisam ser consideradas, alinhadas à questão do desenvolvimento. E aí algumas reflexões, já indo para o final, para não cansar ninguém, algumas reflexões que eu vou deixar aqui para vocês, que eu acho, como é que a gente consegue compor o crescimento tecnológico de raízes públicas com políticas voltadas para o chamado crescimento econômico, como a gente incorpora as demandas socioambientais dos territórios nas políticas públicas, e aí a gente pode pensar diversas metodologias, monitoramento, participação comunitária, medidas preventivas, planos de contingência, enfim, tem várias. Quais as experiências em relação à industrialização, né, do lítio que são relevantes para o Brasil conhecer e se inspirar, né? A gente tem diversas, como eu falei, no caso Portugal, que está tentando desenvolver a sua cadeia de uma maneira bastante rápida, ou mesmo a plano de industrialização da Bolívia, que eu falei aqui. Então, assim, ou a Espanha, que eu não tratei aqui,
mas que tem uma cadeia sendo pensada, tem previsão de construção de gigafactories, então quais são as experiências importantes para nós? Como é que a gente pode reavaliar as estruturas legais para ela incorporar esse debate sobre desenvolvimento também? Qual o papel dos cientistas, né? Qual o papel da ciência e da tecnologia nesse debate, que é um debate nacional, um debate sobre o Brasil? Então, quando eu falei lá no início o que está em jogo, eu acho que o que está em jogo, né, e aí concluindo a minha fala, é que o aumento da extração, né, isso em termos globais, ele pode impor novos conflitos sociais e locais, né? O Brasil já possui um nível de tratamento e industrialização, a gente precisa melhorar e avançar nessa cadeia, né? E nesse sentido a gente pode aprofundar a nossa dependência ou a gente pode sair e se tornar o país continental e grande que nós somos, né? Um país que precisa ser pensado a partir da sua grandeza. Aqui, concluindo, e agora é verdade, vou concluir mesmo, algumas publicações que eu fiz, essa em 2019, que eu fiz junto com um grupo que eu participo na Argentina, que é o Geopolítica e Bienes Comunes, que são 12 pesquisadores que se dedicam à temática da extração de recursos na América Latina. O segundo livro, eu fiz um capítulo nesse livro também, e aí esse livro foi a convite do governo mexicano, nomeadamente na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Eu fui convidado para escrever um capítulo sobre o Brasil, ambos os livros estão em espanhol, e eu também publico mensalmente, como articulista convidada no Jornal da USP, sobre temas relacionados à energia e à geopolítica. Todas essas publicações são de acesso aberto, essa é uma preocupação que eu tenho, né, que mais pessoas consigam ter acesso a esse debate, esse tema que nos é caro enquanto brasileiros. Aqui são as referências que eu usei. Eu deixo aqui também os meus contatos, caso alguém queira falar comigo. Eu agradeço, muito obrigada a todos e todas. Foi um prazer estar aqui, falar com vocês, e eu vou continuar acompanhando os debates nesse último dia de evento, mas que foi muito importante. Obrigada.